A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Sabe aquele momento que você recebe uma notificação atrasada no celular de alguma compra e daí você leva aquele susto achando que teve o cartão clonado ou algo do tipo? Agora imagina isso só que em uma escala global. É bem assim que vários países devem ter se sentido essa semana quando descobriram que os Estados Unidos decidiram do nada cobrar tarifas altíssimas sobre os produtos que eles exportam. Tipo, sem aviso mesmo, sem nada. Só um surpresa e uma conta absurda para pagar. Quais são os destaques dessa lista? Olha, Bangladesh, Camboja, Lesoto, Madagascar e outros países. O que esses nomes que eu citei têm em comum? Algum palpite? Basicamente, são países pobres que têm menos condições de lidar com essa história inteira. Mas calma, tem mais. Essa mudança pode ainda acabar ajudando um país em especial. Você sabe qual país que eu tô falando? Sim, a China. Então hoje vamos entender por que as tarifas de Trump, na verdade, são um desastre para os países mais pobres do mundo. E ainda falando sobre esse tema de tarifas, com Donald Trump resolvendo distribuir tarifas para todo mundo, mesmo amigos, inimigos, tudo isso sem distinção, teve um problema. Você sabe qual que é, né? Quando você briga com todo mundo, ao mesmo tempo sobra espaço para outro assumir o controle. E é exatamente isso que Xi Jinping está tentando fazer. Ele quer transformar o isolamento dos Estados Unidos em uma oportunidade para a China. Ou seja, enquanto Trump levanta muros tarifários, Pequim está distribuindo cartões de visita. Olha só isso, autoridades chinesas já agiram nessa quinta-feira para se alinhar com outras nações, isso depois que Trump revelou as tarifas mais elevadas dos Estados Unidos em um século, dizendo que o país havia sido saqueado, pilhado, violado e roubado por nações próximas e distantes, tanto amigas quanto inimigas. Foi isso que Donald Trump disse. Então vamos entender também os movimentos da China, o que Xi Jinping está fazendo, com quem que ele quer estreitar laços e qual que vai ser o futuro da economia global. Clica aqui no nosso perfil, põe para seguir o nosso podcast para você ficar atualizado todos os dias das principais notícias de negócios do Brasil e do mundo. Lembrando também da nossa playlist exclusiva, a Trilha do Dia, que você encontra aqui na descrição do episódio. Segue lá a playlist e bora pro episódio. Bom, como eu disse, as novas tarifas recíprocas do presidente Donald Trump vão atingir algumas das nações mais pobres do mundo com mais força, colocando em risco suas indústrias de exportação intensivas em mão de obra e também reduzindo uma das maiores vantagens econômicas dos Estados Unidos sobre a China. Vale lembrar, gente, que o Camboja recebeu a maior tarifa da Ásia, que foi de 49%, conforme os tributos anunciados por Trump na quarta-feira. O gigante da indústria têxtil, Bangladesh, foi atingido com uma taxa de 37%, enquanto Myanmar, onde um terremoto devastador na semana passada deixou mais de 3 mil mortos, os Estados Unidos impuseram uma tarifa de 45%. Pois é, mesmo com a tragédia, não tem tempo ruim para a tarifa. O pequeno país africano Lesoto recebeu uma taxa de 50%, que é a mais alta de qualquer nação. Durante o anúncio na Casa Branca, Trump disse assim, olha só, vou abrir uma aspas. Olhem para o Camboja, 97%. Eles fizeram uma fortuna com os Estados Unidos da América, fecha aspas. Bom, gente, para contrastar essa fala de Trump, vale trazer a informação aqui que o trabalhador médio cambojano ganha cerca de $6,65 por dia, segundo o Banco Mundial, o que é menos de um quinto da média global. E, bom, a ação comercial, ela pode prejudicar ainda mais as economias dos países mais pobres do mundo, no momento em que Trump já cortou milhares de contratos de ajuda internacional que por décadas garantiram a presença dos Estados Unidos em várias partes do globo. O impacto desses cortes já está sendo sentido em Myanmar e na África, enquanto a China se move rapidamente para preencher esse vácuo, especialmente em países como Camboja. Mas da onde Donald Trump tirou esses números, você se pergunta nesse exato momento? Teve algum cálculo? Ele pegou o número que ele mais gosta e colocou naquele gráfico comicamente grande? Vamos entender. Bom, os Estados Unidos eles calcularam as taxas com base em uma fórmula que divide o superávit comercial de um país com os Estados Unidos pelo total de suas exportações, utilizando dados do Censo Americano de 2024. Esse número então ele foi dividido por 2, que gerou a taxa descontada para esses países. Esse método resultou em uma tarifa de 47% para Madagascar, que é um dos países mais pobres do mundo e o maior produtor de... Eu dei um tempo aí para você pensar. De baunilha.
Bom, e vamos entender aqui qual foi o impacto disso tudo na África. Bom, o ministro do Comércio da África do Sul, Parks Tau, disse a jornalistas na quinta-feira que seu governo simplesmente não entende como os Estados Unidos chegaram à conclusão de que o país aplica tarifa de 60%, que, resultou em uma retaliação americana de 30%. Segundo cálculos do Petroria, a taxa real seria de apenas, olha só, 7,6%. O ministro disse assim, abre aspas, estamos especulando sobre os critérios usados pelos Estados Unidos para esse cálculo. Pode incluir o saldo comercial, pode incluir outros fatores, mas nesse momento precisamos de clareza sobre como chegaram a esse número, fecha aspas. Vale lembrar, gente, que em 2023, a África do Sul teve um superávit comercial de 4,2 bilhões de dólares com os Estados Unidos, que é o seu segundo maior parceiro comercial. Tal também alertou que a tarifa sobre o vizinho Lesotho vai, olha só, literalmente devastar o país de 2,3 milhões de habitantes, cuja economia depende muito da exportação de diamantes e também de roupas. Botsuana, que tem as exportações de diamantes como principal fonte de receita, foi atingida com uma tarifa de, olha só, 37%, mesmo depois de seu ministro de Minas visitar os Estados Unidos no mês passado para promover venda dessas gemas no maior mercado consumidor mundial. Pois é, acho que essa viagem foi um pouco à toa. Bom, a Costa do Marfim, que é o maior exportador de cacau do planeta, agora vai ter que lidar também com uma tarifa de 21%. Vamos analisar aqui, essa decisão ela acaba representando uma reviravolta na política comercial americana desde a Segunda Guerra Mundial, que tradicionalmente promovia a integração econômica como uma forma, de ajudar nações em desenvolvimento e também expandir a influência de Washington. Em 2000, o então presidente Bill Clinton aprovou a Lei de Crescimento e Oportunidade da África, o que concedeu acesso livre de tarifas a mais de 1.800 produtos de países africanos elegíveis. O programa ele foi ampliado por George W. Bush em 2004 e atualmente está em discussão para renovação, alteração ou cancelamento lá em setembro. E bom, vamos falar um pouco da China nessa história, onde que entra o maior rival dos Estados Unidos. Olha, para muitos países, especialmente lá na Ásia, a ascensão da China mudou sua dependência econômica dos Estados Unidos. Muitos fortaleceram laços com Pequim em busca de investimentos e também financiamento para a infraestrutura, o que colocou sob pressão para eles escolherem um lado, não dá para ficar em cima do muro nesse momento. O Camboja, cujos dois maiores parceiros comerciais são, olha só, China e Estados Unidos, já vinha se aproximando de Pequim, que é a sua principal fonte de investimento estrangeiro. No ano passado, o comércio entre Camboja e Estados Unidos somou 13 bilhões de dólares, majoritariamente de produtos manufaturados como roupas e calçados que são produzidos no país e vendidos aos consumidores americanos. Bom, e outros países já reagiram a esse anúncio. Em Bangladesh, por exemplo, cuja economia depende fortemente das exportações de roupa para os Estados Unidos, o governo estuda formas de reduzir tarifas para manter seu acesso ao mercado americano. Exportadores do Sri Lanka, país que sofreu um calote soberano em 2022 e enfrenta sua pior crise econômica desde a independência, alertaram que não vão poder absorver a tarifa de 44% imposta pelos Estados Unidos. O mercado americano responde por cerca de 23% das exportações totais do país. Especialistas questionaram a justiça dos cálculos tarifários dos Estados Unidos, considerando o impacto desproporcional sobre as nações mais pobres. Vale ressaltar também que a medida também pode prejudicar o financiamento do Fundo Monetário Internacional para Sri Lanka, Paquistão e Bangladesh, o que dificultaria o cumprimento das metas impostas nos programas de resgate, segundo Ankur Shukla, que é economista da Bloomberg Economics. Países asiáticos também temem um fluxo de produtos chineses mais baratos em seus mercados devido ao impacto das tarifas americanas. E vale lembrar que por mais que a China possa ter uma grande oportunidade com essa história aí, ela não está rindo à toa, como você pode estar imaginando. Ela também foi atingida com uma tarifa recíproca de 34%. Isso, olha só, além dos 20% de tributos que já foram impostos por Trump nesse ano. Helms, da Fundação Heinrich, disse assim: as tentativas da China de encontrar novos mercados para bens que antes eram enviados aos Estados Unidos terão que ir para algum lugar, pelo menos no curto prazo. Isso pode gerar novas tensões com os vizinhos. Fecha aspas. Bom, vamos ficar de olho nessa história para ver o que vai ter de novidade. E bom, agora vamos explorar um pouquinho mais sobre o que a China está fazendo depois desses anúncios todos.
Bom, Donald Trump, como a gente viu, decidiu aumentar tarifas contra quase todos os países, o que deve prejudicar a economia da China. Mas, olha só, ao mesmo tempo, isso abriu uma oportunidade para Xi Jinping fortalecer laços com aliados dos Estados Unidos, na Ásia e também em outras regiões. Depois do anúncio das tarifas mais altas dos Estados Unidos em um século, autoridades chinesas agiram rápido para se aproximar de outros países. Enquanto a China enfrenta sua terceira onda de tarifas americanas, aliados históricos dos Estados Unidos como Japão, Austrália e Reino Unido também foram atingidos com taxas de até 24%. Pois é, não foram só os países mais pobres que foram atingidos por taxas, foi todo mundo. Em resposta, a China vem reforçando sua posição como um parceiro global. O vice-ministro das Finanças, Lian Min, disse que o protecionismo não é a solução e destacou a importância da globalização. E, por outro lado, enquanto isso, Trump está se isolando economicamente, afastando até aliados tradicionais do país. A decisão dele, quando analisado, dá para ver que gerou queda nos mercados e pode também acelerar uma mudança global, já que muitos países já veem a China como seu maior parceiro comercial. Bom, com as novas tarifas, essa dependência pode aumentar ainda mais. Para analistas, Trump está praticamente empurrando o mundo para os braços da China. Antes, Biden tinha conseguido unir vários países contra Pequim, mas agora essa estratégia está enfraquecida. Líderes europeus já manifestaram descontentamento e podem buscar mais negócios com, olha só, os chineses. Xi Jinping, por outro lado, está aproveitando o momento para reforçar sua influência. Ele deve visitar países da Ásia que foram prejudicados pelas tarifas, como Vietnã e Camboja, levando aí uma mensagem de estabilidade econômica. Mas, apesar da oportunidade, vale ressaltar que nem todos confiam nas intenções da China, especialmente por conta de suas disputas territoriais e também a estratégia de coerção econômica. Enquanto isso, os chineses avaliam possíveis retaliações, como restringir as exportações para os Estados Unidos ou também atingir empresas americanas como a Apple. Mas, por hora, Pequim parece estar jogando com calma, esperando para ver a reação do resto do mundo. Calma, calabreso. No fim das contas, as tarifas de Trump podem acabar aproximando mais países da China, como a gente já viu, e isolar ainda mais os Estados Unidos no comércio global. Mais atualizações sobre isso teremos em breve, com certeza, porque os impactos das tarifas não foram totalmente medidos ainda. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Lorian Queiroz. Uau! E bora dar uma lida aqui rápida nos comentários do episódio passado. No episódio passado a gente falou sobre como o Brasil tá avisando retaliar as tarifas de Donald Trump. E vocês comentaram. Igor diz assim, nada a ver com o tema, mas ele comentou assim: gente, eu não suporto a música DC pra BC, sou só eu. E disse que tava tocando Perfecto, de Mac Miller. Brian Souza diz, amo essas introduções dramáticas. Ah, que bom que vocês gostam, de verdade. Lorian, ele fica um tempo ali editando. Uau! Gabriel Ferro diz, eu não sei se estão tirando os espaços da gravação, mas parece que você fez todo o programa sem respirar. Não, eu tô respirando, eu prometo. Crispin diz assim, Alan, é Carmen Crispin, o H é mudo, tá bom, acho que eu falei certo agora. E ela também disse assim, olha, as analogias são um episódio à parte no podcast, não pare com elas, você fica ótimo na narração e eu me divirto. Obrigado pelo comentário, Carmen. Vou ver aqui de fazer mais introduções desse tipo com o Lorian. Uau! Bom, gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez e até o próximo episódio, tá bom? Até lá. Tchau, tchau. Um big beijo.